Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. E no episódio de hoje eu trouxe a Priscila. Ela é nutricionista clínica e materno-infantil e vai compartilhar um pouco de muitas dicas importantes para cada um de nós. Seja bem-vinda, Pri, é um prazer te receber. Obrigada. Pode se apresentar e ficar à vontade. Eu me chamo Priscila, eu sou nutricionista clínica e materno-infantil e atendo, um grupo diversificado de pacientes, atendo tanto gestantes, lactantes. Ó, meu filho tá aí fazendo barulhinho. Com a gente, tá, gente? O filho dela tá com 10 meses, né? 10 meses. E atendo crianças, adultos, idosos também, mas sou especialista em criança, atendimento infantil. Ah, legal. E por que você entrou nessa área do atendimento infantil? Então, quando eu me formei, a minha intenção era só trabalhar com adultos, era a parte clínica mesmo, de doenças, patologias. Só que eu tive a minha filha, a Maria, e ela fez uma seletividade alimentar muito grande. Ela foi comer a primeira vez com 1 ano e 2 meses. E eu me vi como nutricionista, profissional da área da saúde, sem saber como ajudar a minha filha. Eu botava comida e ela não comia de jeito nenhum. Nutricionista passando por que muitas mães passam, Exatamente. né? E às vezes se acham culpadas por causa disso, tá vendo, gente? É pra, pra todo mundo passa por uma dificuldade em algum momento na maternidade. Sim, o tempo todo. E eu olhava, pra trás e falava assim, nossa, deixei alguma coisa passar, E na faculdade a gente aprende bem pouco, Eu acredito que hoje em dia, esse tema de seletividade alimentar, nos bebês, introdução alimentar, seja mais fixado. Acredito que hoje, pela demanda, como está mais conhecido, acredito que hoje em dia os novos alunos tenham mais, conhecimento em relação a isso. Mas na minha época, que eu me formei, a gente teve uma matéria apenas materno-infantil. E eu olhava para trás e não conseguia tirar nada daquilo dali para ajudar minha filha. Eu falei assim, não vai ter jeito, eu vou ter que entrar numa pós-graduação para ajudar minha filha. Aí eu entrei na pós materno-infantil para ajudar a minha filha, inicialmente, E daí, nesse processo onde eu aplicava os exercícios com ela em casa e tudo mais, ela foi comer o primeiro grão de arroz. Eu lembro disso, que para muitas pessoas, às vezes, poxa, comer um grão de arroz, tu lembra? Eu falei assim, eu lembro exatamente, ela foi comer com 1 ano e 2 meses, e isso para uma mãe que o filho não come nada, é um estouro, uma alegria muito grande, que a gente se sente culpada o tempo todo, Então, a gente foi melhorando, se adaptando. E nesse caminho aí, eu ajudando ela, atendendo, trabalhando, começaram a aparecer pacientes, crianças com a mesma questão que ela. E como eu estava ali, comecei a atender, vivenciando estudando essa dificuldade. E vivenciando. Exatamente. Eu comecei a entender esse mercado, a dor desse mercado, e comecei a atender crianças. Hoje é o meu maior público. Eu atendo mais crianças do que adultos, mas ainda atendo adultos, mas tenho pretensão de manter só as crianças e adolescentes. Ah, muito bom. Em relação a esse assunto, qual tem sido a maior dificuldade, assim? É para as crianças, é para os pais? Como tem sido essa dificuldade da seletividade alimentar? Então, é um conjunto, Eu costumo sempre pontuar na consulta que é uma questão, quando o pai, a mãe, normalmente, a maioria das vezes, chega falando que a criança tá com seletividade alimentar, que não come direito, comia e depois parou de repente. Quando chega já apresentando assim, a gente procura entender o contexto geral da família. Porque a criança ali, quando ela tá ali nos seus primeiros 6 meses de vida, ela só conhece o leite materno ou então uma fórmula infantil. E para eles é tudo muito novo. E eles também têm medo. Então, o que é conhecido é seguro, é confortável. Então, é um processo novo. Comer é difícil, comer não é fácil. Eu costumo sempre, quando eu recebo paciente que vai começar a introdução alimentar, sabe? Que tá ali entre os 5 e 6 meses, onde a mãe leva para justamente tentar começar direitinho, eu já sempre pontuo isso. Comer é difícil. Então, a gente tem que esperar a adaptação também do bebê. Davi, fazendo bagunça. Deixa ele. Aqui é maternidade nua e crua, gente. Ela veio e trouxe o bebê dela. É isso aí. Eu e minha esposa, a gente tem muito... A gente conversa na mesma linha. Isso, graças a Deus.
Porque ou as crianças estão comigo, ou as crianças estão com ele, em situações pontuais que a gente deixa com os avós, mas a gente sempre procura, né, encaixar a minha agenda com a agenda dele. Ele é professor, então acaba facilitando essa dinâmica entre a gente com as crianças. Mas aí, voltando, né, à questão que você me perguntou. Então, a dificuldade está num contexto geral, que às vezes nem é só a criança, é uma rotina da família que às vezes não tem. Entendeu? É uma mãe que trabalha, um pai que trabalha, ou às vezes não tem mesmo o hábito de sentar na mesa e fazer as refeições em família, sabe? Cada um faz a refeição no local, com celulares, ou a mãe dá a refeição para a criança e depois que ela vai fazer a dela, entendeu? Então é importante essa preparação da mesa já desde do bebê? Sim, é importante. Olha, eu não sabia disso. É importante. Já dizia aquele ditado, né? Ditado naquela passagem, né, bíblica, né? Já dizia a passagem bíblica que ensinar o teu filho no caminho e não o caminho. É a mesma coisa. Isso é para tudo. Tanto para sua vida pessoal quanto a parte de alimentação. Você tem que ser exemplo para o seu filho. Não adianta você falar para o seu filho que fazer determinada coisa é errada se ele tá vendo você fazendo. E na alimentação não foge muito dessa linha, entendeu? O ideal é que você demonstre para o seu filho que você também come aquilo ali, que você também tem aquele horário que você para fazer as refeições, que é importante, porque a criança ela não entende que aquele alimento vai ser importante para me nutrir, vai ser importante para minha saúde. A criança não tem esse entendimento, esse discernimento de que isso faz bem, isso faz mal, tal hábito é bom. Você vai conversando e vai ensinando, mas no caminho, né? Fazendo ali, mostrando. Um grande exemplo que eu passei por isso na pele com a minha filha foi comer ameixa. Eu não gosto de ameixa. Hoje eu não como ameixa de jeito nenhum. Mas pela minha filha, eu comia ameixa na frente dela. Olha, filha, que gostoso. E eu, aquele negócio azedo. Ai, gente, eu sou uma mãe ruim, eu não como, não. E meu filho ainda, às vezes ele fala pra mim assim, era pra você comer, né, mãe? Por que você não come? Aí eu tento dar várias desculpas e não dá certo, entendeu? Tem que fazer um esforço, né? A gente tem que ser exemplo. Mas não é que é uma mãe ruim, né? É que a gente tem que ter esse costume, esse hábito. Eu sempre falo com meus pacientes para pelo menos uma refeição buscar fazer em família, entendeu? E até mesmo porque é muito prazeroso. Entendeu? O momento em família, todo mundo junto. Eu sei que a rotina é puxada, nem todas as refeições na minha casa mesmo. A gente não consegue tá dando conta de todas as refeições estar junto. Mas pelo menos, assim, o almoço elas estão comigo, no jantar tá a família toda. O café da manhã às vezes tá com meu esposo, entendeu? Se eu estiver trabalhando. Então sempre tem um adulto ali comendo junto, participando daquele momento. Então uma dica que você deixaria para quem tá com bebê, que já, sei lá, tá com 1 ano e ainda tem dificuldade de alimentação, é exatamente isso. Assim, é uma das coisas que a gente vai ajustando, né? É porque, assim, quando tem essa seletividade alimentar, o ideal é a gente avaliar em consulta quais são os possíveis erros. Na consulta, eu pergunto, como é que é a rotina da família? Como é a rotina do bebê? As duas rotinas. Aí eu vou vendo ali os possíveis erros. Esse é um dos estímulos, né? Esse é um dos estímulos, o seu filho tá vendo ali já desde pequeno. Só que pro bebê não conta muito, é mais assim, para uma idade um pouquinho mais avançada. O bebê seria a paz do ambiente, pro bebê seria a paz do ambiente, um ambiente mais tranquilo, entendeu? Nada muito escuro ou com muita luz, sabe? Um ambiente onde ele se sinta confortável. Hoje em dia tem muitas dúvidas, se compra cadeira, se não compra cadeira, como que põe para comer. Então, assim, você pode até comprar a cadeira, mas eu não gosto muito que amarre muita criança, até mesmo porque o bebê não gosta de ficar muito amarrado, né? Então, é o ideal deixar ele mais à vontade. Tem os tapetinhos, tem tatamezinho colorido, entendeu? Que ele pode estar fazendo as refeições ali no tatamezinho, sentadinho, que no começo é mais bagunça, né? Depois que eles começam a pôr para dentro mesmo, né? Os alimentos. Muito importante você pontuar isso. Como é parte da sua pós-graduação, né? Tem relacionado ao bebê e tal. E em relação à gestação também.
materno-infantil, né? Então vamos falar da mãe também um pouquinho. Porque às vezes a gente também foca muito no bebê e esquece da mãe, tadinha. Então vamos dar umas dicas para as mães que estão grávidas, as gravidinhas. Vamos falar um pouco para as grávidas. O que você daria de dica? O que é importante? A alimentação, ela influencia na gestação? Como funciona? Sim, então, a gestante ela tem que fazer suplementação desde que ela descobriu que está grávida, né? O ideal é que ela passe por nutricionista. Entendeu? Que ela faça o acompanhamento com o obstetra e também faça junto um acompanhamento nutricional. Porque, assim, igual você falou, né? A gente foca muito no bebê e acaba esquecendo da mãe. Na nutrição, lá no consultório, eu não esqueço da mãe. Existe muita preocupação com a mãe. Então, dentro da fórmula lá que a gente passa de suplemento para nutrir, né? E gerar um bebê que não falte nada para que ele seja saudável, a gente também pensa na mãe, a gente pensa na pele da mãe, a gente pensa no cabelo da mãe. Então, são nutrientes que a gente pensa na formação do bebê e também pensa nesse pós, né? Como é que vai ser para ela conseguir ter uma gestação tranquila, ganhar menos peso, não ganhar tanto peso, chegar, né, ao fim andando, deambulando, né, sem grandes dificuldades, porque do 7º mês para frente meio ladeira abaixo, né? A gente fica muito inchada, né? A gente tem dificuldade de ir ao banheiro, o intestino começa a ficar cada vez mais preso, porque o bebê tá crescendo e todos os órgãos vão ficando cada vez mais espremidos. Então, afeta muito o nosso intestino. Né? Então, se não fizer uma alimentação rica em fibras, se não fizer a ingestão correta de água, você tem essa parte da digestão cada vez mais comprometida, né? Uma por conta do espaço mesmo ali, que antes o intestino tinha um espaço maior para poder fazer as movimentações, né? Os movimentos peristálticos, e hoje em dia ele já está bem espremido. Aí, se você juntar isso em uma alimentação pobre em fibra, pobre em água, você está cada vez mais piorando o quadro. Então, assim, o ideal é que a gestante, ela faça um acompanhamento, que ela beba bastante água, que evite alguns alimentos, né, que a gente já sabe que faz mal, refrigerante, evite botar muito sal na comida, aumentar as folhas, mas sempre as folhas de casa. Se for comer na rua, levar suas folhas de casa, sua salada, né, não comer nada cru na rua, para que não possa ter nenhuma contaminação, não comer nada cru, nem peixe, nem carne, tudo bem passado. Essas são as dicas, assim, principais. E no período de puerpério também, porque geralmente é um período em que muitas das vezes a gestante teve uma gestação ótima, cabelo ótimo, tudo bem, pele ótima, e quando chega no puerpério começa a perda, né? Dos nutrientes e tudo mais. Que vem a amamentação, né? Isso, a gente amamenta e aí... é sugada, literalmente, né? Eles sugam a gente. Então, o puerpério a gente permanece a suplementação, né? Sim. Porque assim, a gente não pode entrar com muita coisa, porque tudo passa para o bebê, né? Então, a gente não entra com tanta fitoterapia assim para ajudar por exemplo, muitas mães chegam na consulta achando que eu vou entrar com a fitoterapia para desinchar, para ajudar a perder gordura, e não dá, porque passa para o bebê. Então, assim, é no básico mesmo. É um plano alimentar voltado para perder peso, para nutrir o bebê também, que é muito importante, tá? Ali todos os nutrientes. Então, essa mãe, ela continua sendo suplementada, basicamente com os mesmos suplementos que a gente utilizou na gestação, né? E ela vai sendo ali até os 7 meses ali do bebê, enquanto ela ainda amamentar e o leite materno for o alimento exclusivo da criança, ela precisa ser suplementada. Não pode faltar esse suplemento, principalmente de ômega. E essa parte do puerpério é muito difícil para a mulher, né? Porque são várias questões isso, exatamente. Psicológica, física, emocional, exatamente. Tudo, né? E a linha da saúde mental e a linha da nutrição é uma linha muito fina. A alimentação e o nosso estado mental, eles caminham lado a lado. Então, assim, se você não estiver bem emocionalmente, isso vai respingar na sua alimentação. Não tem jeito, entendeu? Você vai querer comer mais besteira ou você vai ficar mais tempo sem comer, entendeu? E isso vai gerando um ciclo, entendeu? Cada vez, porque a alimentação, ela te ajuda.
né? A gente tem as vitaminas do complexo B, que ajudam as nossas sinapses, né, nervosas, no impulso elétrico de uma informação para o outro. Aí a mãe já está com esse sistema, né? Ele já está mais prejudicado, porque a gente tem a queda hormonal do parto e tudo mais, está ali se recuperando. Aí tem o leite materno, que demanda muita energia do nosso corpo, né? Então, se ela não está se alimentando bem, dando um suporte para o corpo funcionar minimamente bem, você vai ter cada vez mais uma mãe cansada, uma mãe estafada. Aí, se ela está cansada e estafada, ela não consegue dar conta de tudo. Aí ela se sente cada vez pior. Aí as pessoas ainda julgam, né? Não tem jeito. Sempre vem aquele comentário, né? E eu costumo sempre dizer, assim, para esses stories que a gente faz no Instagram, né? Quando você for visitar, se você for visitar, né, um bebê que nasceu, se preocupe com a mãe, entendeu? Fala assim, olha, você quer que eu faça um arroz pra você? Você quer que eu lave uma louça pra você? Quer que eu segure ele, que você vá no banheiro rapidinho? Se você não quiser ser tão invasivo, né? Que às vezes a gente também não tem intimidade com a pessoa pra mexer na casa dela. Mas assim, leva alguma coisa de comer, sabe? Pra facilitar aquela mãe de alguma forma. Leva um lanche, olha, eu trouxe um pão, um queijo pra gente tomar um café. Pra ela conversar e não se preocupar em preparar nada. Com certeza. Sabe? Porque a gente vai ver o bebê, né? Mas tem que ver a mãe, assim. Eu sei como é que é isso que a gente tem 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, então eu sei como é que é os olhares todos pra criança. A gente fica feliz, né? Porque estão amando os nossos claro, filhos, né? Mas a gente também quer ser cuidado um pouquinho, né? Ser cuidado, exatamente. Muito ótimo essa sua pontuação. Fica à vontade, se você tiver algum recado para mandar para essas mães. Acho que você falou tão bem em relação a isso. Acho que, de repente, tem alguma mãezinha ouvindo aí que precisa dessa mensagem aí no coração. A gente já é muito julgado o tempo todo. E a gente se julga muito. Então, assim, vai no seu tempo. O seu filho não vai ser pequeno para sempre. O seu corpo vai voltar. É só, assim, se dedicar um pouco, buscar fazer uma alimentação mais equilibrada. Que o básico a gente já conhece, o certo e errado, né? Evita isso, aumente isso. A gente sabe que todo mundo sabe que a gente precisa aumentar a água. E a gente precisa diminuir embutidos, enlatados, refrigerante, gordura. Então, assim, tenta diminuir as besteiras, aumentar os alimentos mais saudáveis. E uma dúvida, quais são as suas maiores dificuldades, os maiores desafios nos seus atendimentos? Então, hoje... com o atendimento infantil, o meu maior desafio são os pais. Os pais? Olha isso, gente. Pais. Então dá um recado pros pais aí, o que está acontecendo? Porque assim, a gente tem perfis de pais, né? Eu costumo dizer que são 3 perfis de pais. Eu, Priscila, que tô dizendo isso, tá, gente? Tem um pai que ele é super protetor. A criança tá só com algumas questões ali para serem trabalhadas, para ser pontuada. Nada muito sério, né? Mas ele já acha que aquilo ali é o fim do mundo e já fica desesperado e tudo mais. Aí a gente tem o meio termo, né? Que entende quando que você explica o quadro da criança, mas você explica também quanto tempo vai demorar para ele sair daquela situação, daquele diagnóstico e tudo mais. E o pai procura ali trabalhar junto com você. Esse é o melhor do cenário, né? Ele entende o problema e entende o que precisa ser feito e trabalha ali em conjunto o tempo todo com você te atualizando. Em relação aos problemas que você diz, é sobre o quê? Sobrepeso, obesidade, pré-diabetes, entendeu? Ele entende que aquilo ali precisa... um trabalho em conjunto, né? Um trabalho em conjunto, né? Que não é que a criança não vai sair da minha sala e de 1 hora de consulta, ela não vai sair da minha sala, ela já tá bem, entendeu? Que eu faço a minha parte, em casa ele precisa fazer a dele. Esse é o melhor do cenário. E também tem o último pai, né? Os últimos pais, né? Que acham que tudo é tranquilo, que não tem problema. Mas tá muito ruim mesmo. Mas aqui, isso acontece muito. Mas aqui, ó, no marcador de corte do exame de laboratório, né? Mas aqui, ó, ele tá dentro da faixa, não tá? Mas isso aqui é uma faixa de laboratório, entendeu? Não é uma aprofundada. Né? Entendeu? Por exemplo, se ele tá com 5,7... ele pode chegar a 5,7 de hemoglobina glicada? Mas 5,8 ele já tá doente, né?
Ele já fecha um quadro. 6, ele já fechou um quadro. Entendeu? Então, assim, a gente não trabalha no limite, né? Sempre com a prevenção, Isso aí, na beira do precipício. Então, às vezes acontece disso, entendeu? De ter pais que... isso acontece muito com os meus pacientes, às vezes, de autismo, ou TDAH, ou síndrome de você Down. também atende, né? Eu já peguei pais, assim, que tudo é culpa do autismo, entendeu? Mas é a rotina que não tá ajustada. Os hábitos, às vezes, a criança precisa ouvir não, entendeu? Não. Por quê? Porque vai fazer mal pra você. E você conversa e explica, entendeu? Acontece disso. E aí, às vezes, os pais falam assim, mas ela tá assim porque ela é vegetariana. Já aconteceu isso comigo. Não, ela é vegetariana, por isso que ela tá assim acima do peso e tudo mais. Por isso que ela tá com a criança com obesidade grau 3. Caramba. Aí ela tá com obesidade grau 3 porque ela é vegetariana. Aí eu falo assim, não é assim. Não é porque ela é vegetariana, que ela come muita batata, ou que ela come muito arroz, que ela tá nesse quadro. Ela não tá por conta só desses alimentos. Ela tá comendo e tá comendo muito. E tá comendo muitas besteiras, né? Então, assim, a gente tem esses 3 níveis de pais, né? A gente tem o pai que ele leva tudo muito a sério. Tem, assim, ao extremo, né? Não a sério, né? Ao extremo. E nós temos pais que diminui ali a problemática em si, né? Então, o maior desafio nos atendimentos são os pais. Porque a criança, cada fase ali você trabalha com ela você tem uma forma de trabalhar, né? O bebê, ele é muito tranquilo, você vai adaptando a rotina, é tudo muito lúdico, é brincadeiras, é um tapetinho colorido, é um pratinho colorido, entendeu? Aí vai crescendo na fase dos 3, dos 4 anos, quando a criança apresenta seletividade alimentar, aí vem os super-heróis, vem as princesas, aí vem essa parte mais lúdica, né? Dos desenhos, dos filmes, a gente traz isso para consulta. E conforme mais velho, 7, na faixa dos 7, 8 anos, é a conversa, entendeu? Eles chegam na consulta, eles sentam, a gente consegue conversar. Olha, vai ter coisas que eu vou conseguir ceder para você e vai ter coisas que você vai precisar ceder para mim. Entendeu? Aí a gente conversa, aí eu desenho os órgãos para eles entenderem o que está acontecendo, por que a importância daquela alimentação, por que a importância da mudança. E eles saem da consulta muito mais maduros. Mais maduros que os pais, às vezes, muito né? mais maduros, eu atendi recentemente um paciente lindo, né? Meu paciente maravilhoso, é uma criança do recreio. E eu atendo ele e a mãe, né? E a mãe pontuou comigo que ele, muitas das vezes, que puxa a mãe, né? Pra dieta, assim. Mãe, não, vamos ficar bonitinho e tudo mais. Então, assim, eles criam uma responsabilidade. E isso eu converso muito com os pais. Na primeira consulta, eu falo, você vai ver que ele vai ter um amadurecimento. Ela vai ter um amadurecimento. Entendeu? Então, e isso acontece na segunda consulta, na terceira, os pais falam assim, nossa, Priscila, realmente tá mais maduro, tá mais consciente, porque existe essa conversa, essa troca. E às vezes os pais não sentam e conversam, entendeu? Olha, isso não dá. Isso aqui a gente pode ver mais pra frente, 1 vez na semana, 2 vezes na semana. Entendeu? Porque... E às vezes até a rotina dos pais também não é, né? Porque, por exemplo, se os pais estão saudáveis e o filho acaba apresentando, né, um aumento nos níveis, né, como você falou, né, dos resultados dos exames, então você sabe que você tem que mudar a alimentação por causa do filho, mas aí você também continua mantendo a sua alimentação normal e você quer que a criança coma diferente de você, então tem que ser toda a família junto ali para que isso se torne menos difícil para a criança, né? E na consulta a gente conversa sobre isso. Eu sempre pergunto para eles, olha, quando a gente não consegue fazer pela gente, quando a gente não consegue mudar pela gente, a gente muda por quem a gente ama, entendeu? E não tem ninguém no mundo que você ame mais do que seu filho. Então, o que você pode mudar por ele? Né? Porque tem até aquele ditadozinho popular, né? Que fala assim, eu morreria pelo meu filho. Tá, mas morrer é fácil, né? Morreu, ele acabou, né? Morreu, a gente não sabe o que vai acontecer depois. Morreu, foi. Mas e viver por ele? Viver é difícil. Entendeu? Viver é difícil, porque você vai ter que dizer todos os dias da sua alimentação, da sua rotina, que você vai ter que dizer não ou dizer sim. Viver é difícil, porque você vai precisar mudar e ter forças para mudar por ele.
Então, eu sempre pontuo muito na consulta isso. Você quer ver seu filho se formando na escola? Quero, claro. E você quer ver como? Você quer ver beira-leito do hospital, pelo celular? Ou você quer ver lá da arquibancada torcendo por ele? Entendeu? Porque tem 2 formas de você ver. Né? Você vai escolher uma forma mais saudável. Então é isso, quando a gente não consegue pela gente, porque são desculpas que a gente vai contando para si, entendeu? Porque assim, a gente tem rotina agitada, mas eu atendo do Uber ao caminhoneiro, a gerente de banco, todo mundo tem a rotina agitada, todo mundo tem a vida difícil, professor, todo mundo, entendeu? Então é só a gente escolher qual o difícil que a gente quer. O difícil seu vai ser trabalhar e tentar ir pelo menos meia hora na academia, que vai ser difícil, mas você vai buscar fazer. Esse é o seu difícil que você escolheu. E vai te trazer um resultado bom ao longo prazo para você e para sua família. Exatamente. Aí agora tem um outro difícil. Ah, não, eu tô cansada, eu saio do trabalho, eu vou pedir uma pizza e eu vou comer. Esse hoje pode parecer ser fácil, mas a conta chega. Entendeu? E aí você cada vez fica mais estressado, que hoje em dia é difícil ser criança. No mundo que a gente vive hoje é difícil os adultos todos estão, a maioria, sempre estressados, sempre atarefados, então é difícil você ser criança. Às vezes acontece da mãe fala assim, mas ele não come nada. Aí a criança fala assim, na frente, que criança é assim, né? Fala sem assim, filtro. Mas a senhora fez pra mim? Você não faz. Você não faz, como é que você quer que eu coma? Se ela fizesse, ele não ia comer. Mas assim, se realmente não tá fazendo, não adianta só falar, a criança não come. Criança não faz compra, criança não trabalha, não tem dinheiro. Então, quem tá financiando essas besteiras? Quem tá financiando esses maus hábitos? Né? São os pais. Não tem jeito. Os pais, os avós também é um outro ponto. Os avós é um caso sério. É uma outra dificuldade, tanto que quando eu converso, né, com os pais no WhatsApp para marcar consulta, eu falo assim, e a criança, ela fica com a mãe, ela fica com o pai, com quem a criança passa mais tempo? Com a avó? Aí quando, fica com a avó. Então, se puder a avó, trazer a avó para consulta, para que ela tenha consciência, né? Isso aí, pra gente falar. Porque não faz por mal, né? É a avó, né? É o lado doce, é aquela que vai estar sempre tentando fazer a vontade da criança, mas que, de certa forma, dependendo da situação da criança, isso pode acabar prejudicando. Sim, e às vezes ela nem sabe que está prejudicando, né? Sim, é por isso que é bom vir à consulta, porque a gente conversa. E assim, o alimento na época dela é totalmente diferente do alimento hoje em dia, né? O meu pai, por exemplo, não levava biscoito para a escola, entendeu? E meu pai tem 51 anos, entendeu? Ele fala que não levava biscoito, esses biscoitos fandangos. Hoje em dia, a criança leva biscoito todo dia. Leva biscoito fandangos, leva recheado, leva isso, leva só besteira de lanche para a escola, que é um problema, né? Quando toda criança que chega, o problema mais grave é o lanche escolar. Que não sei o que dá de lanche. Eu falei assim, gente, é tão simples o lanche escolar. Você bota o pão, você faz um ovo, uma coisa básica, porque ele come em casa. Levar para a escola uma fruta com iogurte, entendeu? Mesmo que você não consiga colocar todos os dias, que eu também vou falar, é desafiador, né? Todos os dias você tem um lanchinho pronto ali, feito. Às vezes fazer um alimento com mais cuidado, mas pelo menos um dia ou outro ali, você fugir da rotina, ok, mas não deixar com que os biscoitos se tornem rotina diariamente, né? Um SOS conta, né? Mas, assim, buscar ter um mínimo ali de que não é difícil. É difícil quando você pensa, mas quando eu escuto isso diariamente, nossa, Pri, eu achei que ia ser mais difícil, até que não foi. E realmente, quando você pensa assim, caramba, o que eu vou fazer para essa criança? Mas quando você começa a desenvolver aquilo ali, você vê que não é tão difícil assim. Então fala aí, Pri, 3 alimentos rápidos e fáceis de levar para a criança na merenda, para ajudar aí os nossos ouvintes. Então, eu vou te dar exemplos do que eu faço de prático, né, para as minhas filhas. A fruta e um copo de leite. A minha pequena gosta muito. Mas o leite, não dizem também que o leite também causa alergia? E aí, como é que a gente faz? Então, não. Se a gente for nessa linha, a gente não vai comer nada, né? Então, nem respirar. É por isso que eu tô perguntando, que tá cada vez mais difícil. E nem respirar, porque o oxigênio também ele faz bem, mas faz mal, né? Ele oxida nossas células, então a gente não vai nem mais poder respirar. Mas então, não, o leite ele é ruim para quem tem intolerância ou alergia ao leite.
entendeu? Que não é o caso de todas as crianças. Então, assim, se o seu filho, ele não puder fazer o consumo de leite, aí tudo bem, você tem que excluir da alimentação. Mas se não, você pode manter normal, entendeu? Então, pode ser uma porção. Eu costumo dizer que a gente tem que ter os 3 grupos alimentares, né? A gente tem que ter uma boa fonte de proteína, a gente tem que ter um carboidrato, né? E uma boa fonte de gordura. Você tentando mesclar esses 3, dá super certo, entendeu? Você pode pôr um ovo. Ai, meu filho não gosta de ovo mexido, ou um ovo cozido. Ovo de codorna, as crianças normalmente têm uma boa aceitabilidade, entendeu? Ser pequenininho ali, né? Pequenininho, bonitinho. Aí compra um potinho assim mais Lúdico também, lúdico, né? mais engraçadinho, né? Não precisa a preparação ser enfeitada. Mas um potinho, uma garrafinha mais engraçadinha para dar um estímulo na hora, né? Para a criança querer comer aquele alimento. Mas um pão, entendeu? Não necessariamente precisa ser integral, pode ser um pão francês com uma pasta de frango desfiado, ou atum, ou um queijo Minas, entendeu? Se a escola conseguir conservar bem na lancheira. Tem também aquele gel, né, que congela, esqueci o nome, tem um nome que dá, mas é um gel assim que você põe no congelador e ele mantém a temperatura da lancheira mais geladinha. Aí você pode pôr uma fatia de queijo, entendeu? Vitaminas, nem a de abacate conserva melhor. Iogurte, se a criança aceitar bem, com granola. Frutas, né? Frutas. Bolo integral, entendeu? Você pode reduzir isso. Eu não sei fazer bolo integral. Você reduz, você troca a farinha branca por uma farinha integral. Você reduz a quantidade de açúcar. Se você costumava botar 2 xícaras, você bota uma só. Vai fazendo reduções que já vai melhorando, entendeu? O lanche. No mais é isso. Biscoito de arroz também é uma boa opção. Tem os bolinhos que vende que são integrais, sabe? Esses salgadinhos já que você aquece em casa, que não é frito. Eu costumo dizer que o que dá mais certo é o planejamento. Entendeu? Você tirar uma parte, eu converso isso com os pais, né? Você trabalha sábado, domingo, como é que é a rotina? Por isso que é importante a gente avaliar a rotina da criança e a rotina da família. Porque não adianta eu passar para você um plano alimentar maravilhoso que não vai se encaixar na rotina da sua família. Entendeu? E quando eles chegam pra gente, é pra gente resolver um problema, não pra gente criar outro, entendeu? Aí a gente fazia aquele ambiente que tinha uma questão alimentar, uma problemática ali alimentar, acaba se tornando uma coisa muito maior, porque aí a mãe se estressa para conseguir dar conta do preparo, aí às vezes não consegue, aí se sente culpada, aí se frustra, aí a gente já tem tantos motivos pra gente se frustrar, pra gente criar mais um para essa mãe. Então, tem essa preocupação. Tem a questão do estresse também da criança. Tem coisas que a gente consegue estar cedendo, tem coisas que a gente não consegue. E a gente precisa conversar isso com os pais. Olha, nesse momento, esses alimentos não são indicados. A gente vai liberar uma vez na semana refeição livre, 2 vezes na semana refeição livre. Então, assim, isso precisa ficar claro, né? E por quê? Porque o que às vezes eu recebo muito, às vezes do endocrinologista ou do clínico geral, é que os pais nem sabem o que é direito que a criança tem. Mas ela não pode comer isso, mas não, falou que não pode. Falou para procurar um nutricionista. Mas não nem o porquê. Mas não explicou, né, o quadro que a criança tá. Aí você tem que explicar, olha, faz mal assim, vai fazer mal para isso desencadeia isso, porque as doenças, elas cursam com outras, né? Aí eu sempre... O que a gente mais tem hoje o maior vilão é o açúcar, né? O sobrepeso, a obesidade e a predisposição a doenças metabólicas, né? Você tem a diabetes, você tem hipertensão. Então, eu converso muito, eu falo, olha, é uma doença que não tem cura, entendeu? Não dá pra gente depois falar assim, poxa, dá pra fazer diferente? Não dá, entendeu? A gente vai paliar, mas a gente não consegue curar, entendeu? Então, eu converso muito, olha, a gente tá nesse quadro. Se tomar um susto, cai do precipício. Então, vamos reverter isso daí,
Porque dá tempo ainda de reverter. Não é difícil. A gente só precisa da cooperação e da conscientização. Eu falei isso agora. Tá. A conscientização é o mais importante, porque a partir dela você consegue dar os outros passos, né? Sim, porque os pais, os irmãos precisam estar em sintonia. Não adianta a gente apresentar o melhor plano do mundo se a família não participar, se não encaixar na rotina da família, porque não vai conseguir fazer. Então, o planejamento é a chave. Se organizar, não trabalho sábado nem domingo, ou não trabalho domingo. Então, você está achando que você está perdendo um domingo à tarde, mas você não está. Você está ganhando uma semana inteira de menos estresse. Entendeu? Se organizando ali as refeições, minimamente, não precisa ser grandes organizações não, mas minimamente, sabe? Você indo ao mercado, não deixando faltar as frutas, as verduras, já é um meio caminho andado. Tá ótimo. Então vamos lá, Pri, agora conhecendo um pouquinho mais da Pri em intimidade. Qual foi sua maior dificuldade no decorrer desse processo aí, né, da faculdade, da formação, da especialização? Olha, a minha maior dificuldade foi conciliar a minha maternidade com o meu trabalho. Isso é muito importante falar, né? Sim, porque é muito difícil, né? Quando eu me formei, eu só pensava em trabalhar em hospital, né? Eu queria a parte clínica. E quando a minha filha, ela não comia, ela fez um quadro de seletividade alimentar muito grande. Durante muito tempo. Ela só mamava. E uma vez, o meu esposo me ligou, era 4 da tarde, eu no trabalho, e ele falou, olha, até agora a Maria não comeu nada. E eu saí de casa às 6 da manhã. Caramba! Eu vim embora, eu peguei o metrô, e eu vim chorando no metrô, porque assim, não consigo nem fazer minha filha comer, e eu não conseguia nem trabalhar. Então, assim, eu tava ali no metrô, foi aquele caminho, assim, que eu falei assim, cara... Do caos, né? Você não sabe nem pra onde ir. Foi um momento, assim, de caos ali na minha vida. Então, eu falei assim, eu tenho que voltar a estudar. Eu preciso fazer alguma coisa, porque isso não é normal, isso não tá normal. E ela tinha peso, né? Ela era gordinha, mas me sugava toda, né? E as pessoas falam assim, nossa, mas não parece. Tava tudo ok com ela, mas eu sabia que não. Que o leite materno, ele não era mais o alimento exclusivo. Que tudo que ela precisava ali, eu não estava mais conseguindo suprir. Ela precisava introduzir os alimentos, né? Ele não era mais a fonte principal alimentar dela. Eu precisava introduzir os alimentos com ela. Então, eu precisei estudar. Esse foi um grande marco. Essa minha volta para casa, assim, foi muito conflitante para mim, porque eu tive que sair do trabalho mais cedo, não podia trabalhar. E também não ia chegar em casa e não ia conseguir resolver o problema. Eu ia dar um peito para ela, eu ia dar um paliativo. Né? E um outro momento assim também que foi muito difícil para mim foi a gestação do Davi. Davi não foi planejado, eu descobri que estava grávida e foi muito difícil porque a aceitação de começar tudo de novo. Foi um luto de mim mesmo, porque foi... E tá tudo bem, né, gente? Porque a gente se culpa e se cobra demais, sim. então... Eu passei eu tive que fazer acompanhamento, eu fiz algumas sessões de terapia, porque foi muito difícil, porque eu me senti culpada 2 vezes, de novo, né? De novo eu me senti culpada. Cheio de excesso de culpa, Porque eu me senti culpada pela Maria, que a Maria ia fazer 2 anos, né? Eu descobri que eu tava grávida do Davi em dezembro, e a Maria fazia 2 anos em janeiro, e ela ainda era um bebê, né? Ela ainda era muito pequena, então eu não achei justo com ela, eu dividi a atenção, sabe? Porque com a mais velha, ela teve esse tempo, ela teve uma distância da irmã menor e a Mari não ia ter. Então, eu me senti culpada por ela e por mim. Porque foi o momento que eu tava, assim, trabalhando mais, focando mais no consultório. Eu tava conseguindo cuidar de mim. Tava conseguindo planejar tudo já direitinho. Eu tava conseguindo ir fazer uma unha sem grandes pressa, né? Tava conseguindo fazer um cabelo, uma limpeza de pele, sabe? E também não só isso, mas a situação financeira também. Tava sobrando alguma coisa pra mim, pra eu me cuidar. Aí eu engravido de novo do Davi. Então, assim, foi o que as palavras da minha psicóloga, né? Que foi um luto, que eu passei por um luto de mim, entendeu? Porque quando eu tava pensando que eu ia
me reconectar comigo mesma, eu engravidei de novo. E tudo de novo. E barriga, e parto, e amamentação, e tudo de novo. Mas, assim, graças a Deus, passou, né? Depois eu aceitei melhor a gestação. E hoje eu não me vejo sem meu filho. Ele é meu sol, minha estrela, é meu príncipe. E ele vai contigo pra onde você tá, né? Ele tá aqui, o pai levou lá pra fora, mas ele tá aqui. Queria até que ele aparecesse no final para as pessoas conhecerem. Sim, em São João, né, que eu atendo em São João, ele fica em casa. Que é perto, né, da minha casa, o consultório. Mas quando eu vou pro recreio, ele vai comigo. Ah, entendeu? Que lindo isso, né? Aí ele fica com a babazinha dele, que é a priminha dele também, numa salinha. E eu fico atendendo aí nos intervalos das consultas e dá uma atrapalhada às vezes, dá uma chorada. Aí eu peço pro paciente esperar um pouco, vou lá ver. Dá uma atrapalhada de vez em quando. Mas aí o paciente também já sabe, né? Porque já a mãe sabe, conhece, entende, né? A gente entende uma outra. Entende. Aí eu vou lá, dou um pouquinho de TT pra ele, brinco um pouquinho e volto. E tá tudo certo. Deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Se você pudesse olhar para trás agora, o que você diria para a Priscila de 10 anos atrás, para a Priscila de hoje? 10 anos atrás? Eu ia falar juntar dinheiro. Sinceramente, que eu ia falar assim pra mim. Força, vai juntando dinheiro, que o negócio é difícil. Mas que a família é linda, né? Não. Tem a recompensa também, né? Recompensa, claro, sim. A gente tem que a gente busca, né? Dar o melhor para os nossos filhos, dar o exemplo, ser exemplo, né? Caminhar junto ali. A gente tem a parte da educação, que é muito importante. A minha mais velha faz curso de inglês, já tem já encaminhada no mundo dos estudos, onde a gente também... Eu venho de uma família onde as mulheres trabalham cedo, né? Todas as mulheres trabalham. Então, a minha geração, né, das netas, todas se formaram, né? Todas têm formação superior. Então, eu quero que isso continue para as minhas filhas, essa responsabilidade com os estudos, essa força de vontade com o trabalho, já desde pequena já valorizando o seu trabalho, o seu valor e não esquecendo também da sua família. E a gente vai tentando equilibrar os pratos. Isso, né? A maioria fala isso, equilibrar os pratos. É exatamente isso. Tá tudo bem um dia se um prato cair, se você precisar tirar 1 hora para se cuidar, porque também, né, é o que eu sempre falo aqui, quando a gente tá bem, as pessoas ao nosso redor, elas também ficam bem. Então, muitas das vezes não é egoísmo parar e pedir 1 minuto para você fazer uma unha, fazer um cabelo, porque isso aí vai fazer com que você volte melhor para você tá ali com seus amados. Cuida. Isso. A mãe, ela precisa desse tempo de qualidade para ela. Ela precisa minimamente, sabe? Não é nem grandes luxos, mas você conseguir permitir que uma mãe vá a um salão, que ela cuide do seu cabelo, que ela faça a unha, ela já vai voltar diferente. E a casa pode estar um caos, mas ela teve um tempinho para ela, sabe? E ela vai voltar com mais paciência e a vida vai se encaminhando de ajustar as coisas, mas cuidar de quem cuida é muito importante. Isso. Então tá, Pri, muito obrigada. Você que ficou até o final, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que eu sempre esqueço de falar. E você deixa suas redes sociais aí, né, Priscila, para as pessoas te conhecerem, acompanharem. Sim. E se você quiser deixar também algum recado? O meu Instagram é pri.nutri_. E o recado que eu posso deixar é que a alimentação, ela tem que estar inserida na família de uma forma leve, né? Não precisa ser nada imposto, tem que comer assim, tem que ser assim. Você conversa com seu filho, vocês podem estudar junto sobre a importância de uma alimentação melhor, de um exercício, de uma rotina na família, e um ir ajudando o outro, um ir aprendendo com o outro. Não precisa ser nada engessado, nada que vai causar um desconforto na mesa da família. Tudo de uma forma equilibrada. Os alimentos estão aí para nos servir e a gente consegue sim manter uma rotina alimentar saudável e tendo os nossos momentos de prazer, nossos momentos de confraternização, né, que é normal e saudável, tanto para as crianças quanto para os adultos.
Então é isso, vamos ficar por aqui, mas antes vocês vão conhecer o Davi, que estava aqui nos bastidores. O filhinho número 3 da Pri. Esse é o Davi Luiz. Aí, ó, ele é comunicativo, já quer pegar no microfone para falar com a gente. Então é isso, gente. A gente fica até aqui, até a próxima. Foi um prazer.